Então vamos lá, gente. É hora da gente criar a nossa primeira telinha que vai ter uma interação do usuário com a nossa aplicação, ou seja, o usuário vai interagir com a nossa aplicação e vai guardar uma informação dentro do banco de dados, que é a tela de cadastro do usuário. Vai ser uma tela de cadastro do usuário bastante simples, que a gente vai botar ali nome, e-mail, e ele vai botar a senha, confirmar a senha, e a gente vai criar um usuário dentro da nossa aplicação. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter o quê? Precisa ter uma tabela pronta para receber essa informação. A gente já viu aqui que no Bubble ele traz uma tabela padrão chamada User, a gente vai usar ela. E aqui a gente já tem o campo para guardar o e-mail. Isso aqui você não consegue alterar, beleza? Isso aqui já é padrão do Bubble, nem que você quiser, você consegue deletar essa tela aqui. Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui um campo chamado nome. Então aqui você cria o nome do campo ou da coluna, né, da sua tabela. A gente vai chamar aqui de campo. E aqui você pode escolher o tipo de dado desse campo, né? Esse campo aqui pode ser do tipo option set, ele pode ser um tipo de informação que vem de uma outra tabela, que a gente faz o relacionamento entre tabelas. E aqui você pode escolher tipos básicos. Aqui a gente está escolhendo o tipo texto, no caso aqui, ou seja, você escreve qualquer coisa lá que a gente vai aceitar dentro desse campo nome, mas eu poderia querer aqui criar um campo do tipo número, onde mesmo que você quisesse digitar qualquer coisa, não aceitaria, só aceitaria se fossem números. Posso criar aqui também um tipo, um range, né, um intervalo de número, um intervalo numérico, uma data, um intervalo de data, um período de datas, né? Um campo sim ou não, que é bastante útil em muitos casos, um campo do tipo arquivo, imagem, enfim, você pode criar campos de vários tipos diferentes. Nesse caso aqui, a gente quer que o usuário escreva um texto dentro do campo nome. Vou botar aqui criar. Então, eu posso botar aqui também um campo do tipo chamado avatar, né? Que é aquela imagenzinha, uma foto que aparece dentro do sistema com a carinha do usuário ali, né? A imagem, tipo uma foto 3x4. Os mais antigos vão entender foto 3x4 dentro da nossa aplicação. Então a gente geralmente chama de avatar e ela pode ser do tipo imagem. Eu crio aqui. Como eu falei, inicialmente a gente vai criar um campo básico que a gente vai fazer com que o usuário cadastre o nome, e-mail, bota a senha e confirma a senha. Vocês reparem que no Bubble não tem um campo de cadastro de senha. Vocês não visualizam, até por questão de segurança, a gente não tem acesso às senhas dos usuários das nossas aplicações, beleza? Então vamos lá, aqui já é suficiente, eu já tenho os campos necessários para eu conseguir criar um formulário lá na minha tela e guardar as informações que o usuário digitar lá na tela aqui dentro da minha tabela. Vocês vão ver como é que isso funciona. Eu vou criar aqui uma outra página. Para aproveitar essa estrutura que eu já montei aqui dos grupos G geral, G cabeçalho, corpo e rodapé, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma nova página, vou adicionar uma nova página e vou botar aqui o nome dessa página de login e vou clonar essa página. Então eu tenho a opção de clonar uma página para não ter que criar uma página em branco, né? Eu já começo de uma página que já está organizada e estruturada. Então eu vejo aqui em clonar do index. É claro que ele vai trazer toda essa papagaiada de cores aqui. Eu não precisava ter essa papagaiada toda de cores, mas eu vou deletar, eu vou mudar essas cores aqui. Aqui no cabeçalho eu vou botar uma cor, vou botar sem cor, o corpo também sem cor e o rodapé também sem cor aqui. Então o negócio está ficando melhor, né? Mais discreto. Vou manter inicialmente essa estrutura de cabeçalho, corpo e rodapé. E aqui dentro do corpo eu vou começar a construir meu formulário. Como é que eu vou fazer isso? Eu aqui dentro do corpo eu vou trazer um grupo, vou botar aqui um grupo dentro do corpo. Ele chamou de grupo E. Ele vai sempre dando, vai nomeando com a letra, as letras, né, por ordem alfabética. Ele aqui, eu gosto sempre de botar. No caso aqui, esse grupo, ele vai ser o grupo G formulário. É aqui que a gente vai botar um formuláriozinho para cadastro do usuário. Esse G formulário ele vai ocupar 60% da tela aqui do meu dispositivo. No caso, estou pensando aqui com a tela do desktop. Vou aqui centralizar esse grupo, ele está aqui, ó, e já vou trazer esse texto para dentro do formulário. Ele já ficou aqui em cima, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro grupo aqui dentro, embaixo de texto. Uma vez um aluno falou assim para mim em sala de aula, professor, você está criando grupo dentro de grupo, dentro de grupo? É isso mesmo, acostumem-se. Acostumem-se aqui a criar grupos dentro de grupos, que você vai ver que o seu aplicativo vai ficar bem organizado. Então aqui eu vou ter um G conteúdo, é o conteúdo do meu formulário, né? Onde eu vou ter os campos que a pessoa vai preencher as informações necessárias para criar um cadastro de usuário. Aqui dentro do G conteúdo eu começo a criar
outros grupos, né? Lembra que eu falei, acabei de falar, grupo dentro de grupo dentro de grupo, isso é muito comum, beleza? Então eu vou ter aqui um grupo nome, vou ter aqui um G, abreviação de grupo, né? Genome. O que vai ter dentro desse genome? Então repara o seguinte, ó, eu vou deixando sempre aberto aqui para vocês verem que ele vai criando uma árvore de elementos. Não é à toa que ele dá esse nome aqui de árvore de elementos, né? Porque fica realmente como uma ramificação aqui, ó, vários itens um embaixo do outro. Dentro do genome, eu vou botar um elemento do tipo texto. Eu posso também, além de vir aqui e botar aqui dentro na tela, eu posso vir aqui e botar dentro da árvore de elementos. Então, vou botar aqui um texto escrito nome. Embaixo do texto escrito nome, eu vou botar um input form aqui, um elemento do tipo formulário de input. Esse primeiro aqui, ó, input, que é uma linha. O usuário vai poder inserir uma linha, um nome, por exemplo, que a ideia é essa, né? Aqui. E aqui eu vou botar o nome desse meu elemento, ipt nome. Isso aqui é muito útil, gente. Na hora de a gente criar os fluxos de trabalho, vocês já vão ver isso, a gente precisa encontrar o nome dos elementos. Aqui dentro eu vou deixar esse placeholder em branco e vou botar esse grupo aqui ocupando 100% da largura do formulário do grupo onde ele está dentro. Né? Ou seja, ele vai ocupar 100% da largura do genome, que é o grupo onde ele está dentro, tá bom? Onde ele está inserido, melhor dizendo. Então, o que eu faço agora? Agora que eu já tenho o genome, eu vou fazer o seguinte, ó. Basicamente, o que eu tenho que fazer agora é ter um campo do tipo, além do campo do tipo nome, eu tenho que ter um campo do tipo e-mail, senha, confirmar senha. Então, para agilizar o processo, eu vou fazer o seguinte. Copio esse grupo genome, vou aqui em conteúdo e colo, paste aqui, ó, colo. Agora esse de baixo, eu vou editar. Esse elemento de texto aqui não vai ser nome, vai ser o que? E-mail. Esse primeiro campo eu tinha feito o que? IPT nome, eu dei um nome para esse elemento. O IPT é uma abreviação de input, né? Eu gosto sempre de dar abreviação para o nome dos elementos não ficarem muito grandes, gigantescos. Esse elemento aqui é do tipo texto. Esse aqui que ele vai se chamar IPT e-mail, ele é do tipo e-mail. Por que isso? Porque se o usuário digitar qualquer coisa aqui que não tenha o @gmail.com, o @yahoo.com ou o yahoo.com.br, ele não vai aceitar, ele vai dar erro. Então aqui, ó, já tenho um segundo campo para o meu formulário. Criei o campo nome, que tem o nome, o elemento aqui tem o nome IPT nome. Criei aqui o IPT e-mail com esse nome aqui também. E renomeio esse grupo aqui, ó. O grupo está como gnome copy, está aqui, ó. Eu vou renomear aqui para Gmail. Beleza. Agora fecho aqui Genome, fecho o Gmail e vou de novo aqui, ó, copio. Nem precisava fazer isso porque já estava na memória, mas vou fazer de novo para ficar mais claro. Vou copiar aqui paste, vou copiar de novo, duas vezes aqui, ó, paste. Então, ó, agora ele adicionou aqui, ó, e-mail e e-mail. Eu vou mudar aqui, esse aqui vai ser a senha, aqui dentro vai aparecer senha e aqui confirma a senha. Então, senha confirma a senha. Esse elemento aqui vai se chamar IPT senha. Esse elemento aqui vai se chamar IPT confirma senha. Confirma senha. Esse formato aqui, esse conteúdo vai ser do tipo senha. E esse aqui também vai ser do tipo senha, para aparecer aqueles asteriscos e você não ficar bisbilhotando a senha do amigo quando ele digitar aqui na tela do teu computador, beleza? Então aqui eu vou renomear também esses grupos. Aqui vai ser o G senha e aqui vai ser o G confirma senha. Confirma senha. Beleza, agora eu tenho aqui os meus elementos organizados. Repara aqui, ó, eu tenho um grupo genome que está aqui. Eu tenho um grupo Gmail, que é o segundo aqui. Eu tenho um grupo Gsenha que está aqui e um grupo G confirma senha que está aqui. Então já tenho boa parte do meu formulário aqui já criado. Agora o formulário aqui está bem adiantado, só que ainda falta uma coisa importante, fundamental, super necessária aqui, né? Que é o botão. Então aqui a gente precisa botar um botão aqui embaixo. Deixa eu puxar aqui para cima. E aqui dentro de elementos visuais, a gente vai ter aqui botão. Então vocês estão sendo apresentados aí ao botão. Ó, repara que ele vai botar aqui dentro do grupo confirma senha o que eu não quero. Eu quero botar aqui dentro do grupo G conteúdo. Deixa eu botar aqui em cima e vou trazer ele cá para baixo. Vou arrastar para cá. Beleza, agora ele ficou. O botão ficou dentro do G conteúdo. Ah, sabe, como é que eu sei se está dentro do G conteúdo ou não? Fecha aqui. Se ele sumir, é porque ele ficou dentro do G conteúdo. Então, beleza, temos aqui um botão e, de novo, vou renomear esse botão aqui, ó. Clico dentro de botão A, venho aqui na caixa de propriedades, btn, salvar. Aqui vai ter um textinho, salvar.
Vai mudar o texto ali, beleza. Eu gosto de botar uma largura mínima aqui para ele não ficar curtinho do jeito como está ali. Vou botar uma largura mínima de 120 para ele ficar mais bacaninha. Então, alargou aqui. Legal, tá bom. Só que está muito apertado, muito colado um item no outro, né? Como é que a gente pode afastar um item do outro? De forma bastante prática, ó. Clico aqui e seleciono o G-conteúdo. Lembra que eu falei para vocês da importância de ir organizando os grupos, né? Organizando o conteúdo da tua página, da tua aplicação por grupos. Ah, sabe, mas você vai ficar fazendo grupo dentro de grupo, dentro de grupo? É, filho, é isso aí mesmo. Grupo dentro de grupo, dentro de grupo, dentro de grupo. Quanto mais grupos você tiver, lógico que você tem que ter limite, né? Senão vai ficar uma coisa muito ruim de gerenciar. Mas, se você tiver uma lógica de organizar bem, os grupos vão ajudar bastante. Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Clica no G Conteúdo e aqui você vai aplicar um espaçamento entre os elementos. E aqui eu vou botar um espaço de 20 pixels entre os elementos. Ó. Ele já desgrudou, desgarrou um item do outro. É o famoso respiro que a gente chama, né? Ou seja, dá uma respirada, dá um espaçamento maior para que as coisas não fiquem tão apertadinhas, tão justas, meio sufocante, né? Então deixa dar uma respirada, uma suavizada, fica mais fluido o layout e o design da sua aplicação. Então já espaçou aqui. Agora eu vou aqui em formulário e vou dar uma espaçada ainda maior. Então aqui ó, ele vai espaçar os elementos que estão dentro do formulário. Se ele vai espaçar os elementos que estão dentro do formulário, significa que ele vai botar um espaço entre o texto e o G-conteúdo. Ele não vai mexer aqui dentro do G-conteúdo, porque eu já mexi lá dentro. Eu quero mexer aqui fora. Então, eu vou aqui em G-formulário, venho aqui na caixa de propriedades aqui do G-formulário, clico aqui em aplicar espaçamento e boto um espaçamento de 30. Então, ele já espaçou aqui o texto para o restante do conteúdo, sem mexer no que está dentro do G-conteúdo, beleza? Então, gente, ficamos aqui. Deixa eu botar isso aqui no centro. E isso aqui que foi criado já está no ar. Olha só, vou dar um preview, a gente já consegue visualizar essa tela de login aqui funcionando. Tá vendo? Essa é uma das grandes vantagens de você usar aplicações sem código como o Bubble. Você rapidamente consegue construir e o que você construiu, o que você desenvolveu, já está no ar. Para não ficar um vídeo muito extenso, vou quebrar aqui e no próximo vídeo eu vou fazer a integração desse formulário aqui com o banco de dados. Continua me acompanhando aqui para aprender a criar soluções tecnológicas sem precisar escrever nenhuma linha de código.